graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 4, Cosmovisão 1, a palavra revelada. Capítulo 3, funções da alma. Na aula passada, no capítulo 2, funções do espírito, apresentamos os seguintes fatos. Quais são as funções do espírito humano? Como as coisas do espírito podem ser discernidas? Uma das funções da nossa consciência é como age a comunhão de Deus em nós. Amém? E hoje, então, a função ou as funções da alma. Amados, vamos entender isso aqui. A alma é o ponto de convergência do espírito e do corpo. É nela que eles se conectam, se unem. A alma permanece entre os dois planos, os dois mundos, né? E pertence a ambos. É isso que nós temos que entender. Ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao plano material por meio do corpo. Ok? Então vamos lá. A função da alma é manter esses dois elementos num relacionamento harmonioso. As principais características do homem estão na sua alma, tais como ideias, pensamentos, amor, etc. O que constitui a personalidade do homem são as três faculdades, que é a estrutura da alma: mente, vontade e emoção. Ou emoções, ok? Então, a alma é um dos três elementos que constitui o ser humano: espírito, alma e corpo. Você lembra? Nós já vimos na aula passada sobre o espírito. Agora nós estamos estudando sobre a alma. A alma é a existência natural do homem, aquilo que o faz viver e que lhe dá um alento. É o poder pelo qual ele vem a ser o que é, tá bom? E a palavra de Deus, a Bíblia, ela aplica no Velho Testamento o termo de nefesh, para designar alma. E no Novo Testamento, pshé, para designar a alma, como para falar da vida do homem. Torna-se evidente que, embora possamos distingui-las, não se pode separá-las, ok? Então, a Bíblia jamais diz que o homem natural possui outra vida além da alma. Então, após essa introdução, nós vamos começar com o primeiro ponto, a faculdade da vontade, né, dessa estruturação. Ok? Então, a salvação verdadeira e perfeita é a que opera na vontade do homem. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, a parte A, diz: disponha agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Entenda isso. Buscar é uma função da vontade. Vemos que a vontade está na alma, ok? Outro ponto. Em Jó, no capítulo 6, versículo 7, a parte A, lemos: aquilo que minha alma recusava em tocar. Mais uma vez, recusar é uma função da vontade. E por último, Jó, capítulo 7, versículo 15, a parte A. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada. Então, observe esses três exemplos: buscar, recusar e escolher, né? Tudo é função da vontade, ok? Então, ao examinar o homem em sua vontade, devemos ter em mente que ele possui o livre-arbítrio. Isso significa que ele é soberano e que sua vontade é soberana. Mas vamos entender. Ter o livre-arbítrio significa o quê? Que ele pode decidir o que quiser. Sua vontade controla todos os aspectos de sua vida, tanto os interiores como exteriores, ok?
Então, a vontade é um instrumento para nossas decisões e indisposições. Como assim? Bom, eu quero ou eu não quero. Sem ela, o homem seria reduzido a um ser autômato. É a vontade do homem que também resolve pecar ou servir a Deus. Vamos entender esse ponto. É a nossa alma que está no poder de escolher, né? Então, eu escolho pecar ou eu escolho servir a Deus, né? O homem, ele é responsável por todos os seus atos e escolhas. É na vontade do homem que se trava a batalha da salvação, amados. Entenda isso, este ponto. A batalha da salvação é desenrolada, é desenvolvida na vontade do homem, através do quê? Do livre-arbítrio, né? Assim, a queda do homem Adão se originou aonde? Na rebelião da sua vontade contra a de Deus. Por isso, eu, você, nós, na nossa salvação, só se realiza quando a minha vontade, a sua vontade, volta a obedecer a Deus. Quando o homem crê na palavra de Deus e recebe o seu espírito, a sua vontade é renovada. Depois que ele nasce de novo, recebe um novo espírito, um novo coração, uma nova vida. Sua vontade passa a ter ou a ser do Senhor, né? E por isso passa a ser controlada pelo Senhor. Mas continuando, mas a salvação só está completa quando a vontade do homem estiver inteiramente unida à vontade de Deus. Sem esse vínculo perfeito, o ego do homem continua em conflito com o Senhor, pois tenta rejeitar, tenta desobedecer. Mas o que é desobedecer? Desobedecer significa seguir a própria vontade. Tá. E, baseado nisso, nós podemos afirmar que obedecer implica em fazer a vontade de Deus. O propósito da salvação divina, mas nós temos que entender, é levar cada um de nós a negar a nossa vontade e sermos um com o Senhor, conectados, ligados ali. Então, o Senhor busca apenas o quê? Apenas a união da vontade do homem com a vontade divina, em que o homem se submete à vontade de Deus, ok? Segundo ponto, a faculdade da mente. A mente do homem é a sede do pensamento. É ela que nos dá condições de conhecer, de pensar, de imaginar, de lembrar, de entender. Salmo 139, versículo 14, a parte B. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, a mente, amados, a mente ela exerce um importante papel na vida humana. Por quê? O pensamento influencia a ação, né? Então, lá em Lamentações, do capítulo 3, no versículo 20, diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, né? Diz que a alma pode se lembrar e sabemos que a lembrança é uma função da mente, ok? Mas vamos entender isso um pouco melhor. Então, a mente é o nosso campo de batalha, onde Satanás e os espíritos malignos contendem contra a verdade e, consequentemente, contra a vida cristã. Se a nossa mente for obscurecida, nunca poderemos chegar plenamente ao conhecimento da verdade. Então, quando Satanás aprisiona a mente de alguém, esta endurece, né? Porque a mente se inclina para a carne, para o mal, né?
e se afasta de Deus, se torna inimiga de Deus. Então, as tentações que Satanás lança contra o ser humano são apresentadas na mente, ok? Então, assim fica mais fácil de nós relembrarmos aqui. Olha, porque o pensamento influencia na ação do homem, né? Então, se o Satanás consegue plantar uma semente ali na sua mente, e aquilo vai sendo engendado, vai sendo criado, você vai pensando em maneiras, em desculpas, né? Para tentar justificar suas faltas e outras coisas mais. Então, observe as artimanhas. Então, é verdade que, frequentemente, Satanás usa a carne para dobrar o homem. Todavia, em cada caso de sedução, o inimigo cria algum tipo de pensamento. Para quê? Para que ele tenha o controle do homem. Para que ele possa tentar o homem a se desviar dos propósitos de Deus. E a Bíblia indica claramente que os poderes das trevas tanto pode comunicar uma ideia ao homem, como tirar uma ideia do homem. Vamos ver essas referências para nós entendermos melhor? João 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Lucas 8, 12, a parte B. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra. Observe esses dois versículos, amados. Revela o quê? Esses dois versículos revelam a dupla operação dos espíritos malignos na mente do homem. Tanto plantam a semente, como tiram a semente, né, do coração do homem. Então, nós temos que estar cada dia mais preparados. O limite da operação deles depende da quantidade de espaço que nós concedemos a eles. O ser humano, em sua mente, é inimigo de Deus. Por isso, o Senhor tem que trabalhar, tem que alterar a mente para comunicar vida ao homem. Não devemos olhar ali para trás, nem nos preocupar com o futuro, e sim aprendermos a viver o momento atual, no momento em que nós agora estamos em guerra, ok? A nossa mente é renovada para poder experimentar e entender a vontade de Deus, que é revelada no nosso espírito. Nós já vimos isso na aula passada. Se você tiver alguma dúvida, volta lá. Como é que Deus dá a revelação no espírito do homem e o espírito do homem transfere para a alma através ali da mente do homem, né? Para que ele possa estar agindo, ok? Então, vamos lá. Devemos exercitar a mente e pensar. Pensar em quê? Pensar no que fazer, pensar no que falar, pensar no que ser. A palavra de Deus já diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, não deixe a sua mente vazia, né? Vamos pensar em coisas boas. A faculdade da emoção, a terceira, né? Estrutura da alma. Então, vamos lá. É a parte importante da experiência humana, as emoções. A emoção, ela dá cor à nossa vida, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque jamais podemos nos deixar ser guiados por ela, dominados por ela, controlados. Uma grande quantidade de estados da alma, eu posso citar alguns exemplos aqui. Alegria, felicidade, júbilo, agitação, estímulo, tristeza, pesar, lamentos, abatimento, compaixão, ambição. Tem muitos, etc. Vamos ficar mais fácil, né? Assim, amados,
Nossa vida emocional é muito mais abrangente e, por isso, complicada, bastante complicada. Para facilitar a compreensão, resumimos todas as suas variadas manifestações em 3 grupos, que são os seguintes: afeição, desejo, sentimento. Ok? Entenda, vamos entender aqui. O que chamamos de emoção? São os múltiplos sentimentos naturais do homem. Tá? Então, observe. O homem, ele pode estar cheio de amor ou de ódio. Estar alegre ou triste. Animado ou abatido. Interessado ou desinteressado. Tem mais, né? Mas só isso está bom. A emoção é um dos aspectos mais instáveis da vida. Portanto, aquele que vive ao sabor das emoções não vive segundo o princípio determinado pelo Senhor. As emoções do homem costumam provocar reações. Tá? Então, a emoção vem sempre através do exterior do homem. Do exterior, lá de fora. Observamos aqui 2 exemplos, para ficar fácil nós entendermos isso. Quando você admira uma paisagem fascinante, você é movido pelo sentimento de prazer. Quando vê sua amada, brota ali um sentimento indescritível, como se uma espécie de força estivesse te chamando, te atraindo. Então, tanto a linda paisagem como a pessoa amada, acha-se o quê? Acha-se do lado de fora do homem. Por isso que dizemos, então, que os estímulos provocados por esses elementos exteriores estão no domínio da emoção. Ok? Quem age pela emoção não se preocupa nem com os princípios e nem com a razão, apenas com seus sentimentos. Né? Portanto, se a palavra de Deus, que é princípio espiritual, concorda com os seus sentimentos, aquela pessoa obedece à palavra de Deus. Se não concorda, ele simplesmente rejeita a palavra de Deus. Infelizmente, é o que está acontecendo na atualidade, amados. Uma característica do crente espiritual é o oposto de tudo isso. É o fato de que ele mantém uma enorme calma em quaisquer circunstância. Ele é capaz de controlar todos os seus sentimentos, pois já entregou as suas emoções à cruz, na cruz. Contudo, quem ainda não permite que a cruz corrija suas emoções, será facilmente influenciado, estimulado, perturbado e até mesmo governado pelo mundo. Né? Vamos relembrar aqui um pouquinho? A pessoa que assim age sofre mudanças constantes, pois a emoção muda frequentemente. Aí você encontra aqui aqueles crentes de ânimo dobre. Tá? Aquele que genuinamente deseja ser perfeito deve permitir que a cruz opere de forma profunda nas suas emoções. O homem espiritual, amados, é a pessoa mais sensível, mais misericordiosa, mais amorosa e compassiva que existe. Entenda, ser espiritual não significa tornar-se destituído de sentimentos, muito pelo contrário, é muito mais. A transformação da alma. O crente carnal, vamos entender essa expressão. E eu vou falar assim, o carnal, para você entender. Né? Quando eu falar o carnal, estou falando do crente carnal. O carnal não é exatamente aquele que anda na prática de pecado. Entenda isso. Quem anda na prática de pecado, possivelmente,
nem tenha nascido de novo. Pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ok? Então, o carnal é aquele que, sinceramente, tenta fazer a vontade de Deus e conhece a sua vontade. Todavia, ele o faz exercitando a alma. Ele ainda não conseguiu se entregar ao controle do espírito. Então, ele faz através do controle da alma. Ok? E em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: é Paulo falando: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Né? Observa, amado, nesse sentido, os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquela função, ou seja, a função da alma, que lhe é o quê? Mais peculiar, que tem mais afinidade, conhece mais. Por exemplo, pessoas mais emotivas tendem a usar as emoções como critério de vida espiritual. Entenda o que eu estou tentando te explicar aqui. Né? Usa princípios errados. Se é para andar no espírito, nós temos que estar no espírito, e não fazer isso pela força da alma. Né? Outro ponto que é interessante nós observarmos principalmente às vezes, durante os louvores, né? Se sentem ali um calafrio, uma forte emoção, consegue fazer a obra de Deus, mas estas emoções, elas se vão também, né? Na mesma velocidade com que veio. Louva, adora, glorifica, exalta, enquanto está ali da igreja está uma benção, né? Mas na hora que sai, vem os primeiros problemas, vem também o quê? O desânimo. O ânimo se esvai, numa velocidade incrível. Na mesma velocidade que chega, mais rápido vai embora. Há também os cristãos que não aceitam as emoções e andam segundo o padrão da mente. Geralmente não aceita o sobrenatural e querem colocar o Espírito Santo em seus padrões da mente. Cuidado, né? Temos que ter cuidado, né? Porque não para por aí. Nós falamos que são 3 faculdades. Há ainda um outro tipo de cristão da alma, que são aqueles que andam segundo a empolgação da vontade. Né? Poderíamos chamar eles de crente oba-oba. Sempre estão empolgados para realizar, para fazer, para executar qualquer atividade. Entretanto, o fogo se apaga numa velocidade incrível. E os que andam na carne não podem agradar a Deus, como diz Romanos, no capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Amados, nós já estamos terminando. Não devemos pensar que a nossa alma é ruim. Isso não é verdade. Né? O erro é caminharmos confiados na sua capacidade. Quais são essas capacidades? Eu já falamos. Pensar, entender e sentir. Né? Se andarmos pela alma, já não andamos por fé. Veja que o nosso espírito já foi recriado e regenerado. Entenda isso. Então, toda a obra de Deus em nosso espírito já foi completa. O nosso nascimento aconteceu num instante. Né? Você pode até... Como se deu o nosso nascimento, pastor?
Mas a partir do momento que você levantou a mão e falou que aceitava o Senhor Jesus, você nasceu de novo. Mas aí é a questão. Mas a nossa alma agora deve ser transformada. Então, o processo de transformação da alma é algo que dura a vida toda. Entenda isso. Dura a vida inteira. Amém? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Como a nossa alma deve ser transformada? Pela renovação da mente. E aqui, amados, o ponto principal dessa aula de hoje, nós devemos entender. A mente é a primeira função da alma. Se nós conseguirmos mudar a mente, nós estaremos mudando toda a nossa vida. A única maneira de mudar a nossa mente é confrontando com a palavra de Deus. Né? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, nós temos lá: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está me falando, está te falando aqui? Olha, o ponto principal está na sua mente. Por isso que o Espírito, que recebe revelação de Deus, transfere essa revelação para a sua mente. E Paulo vem e fala que eu e você devemos colaborar com o Espírito Santo na minha mudança, na minha transformação, à medida em que eu vou enchendo da palavra de Deus, à medida em que a palavra de Deus vai penetrando cada vez mais na minha vida. É o ponto. Mas como isso vai acontecer, pastor? Se eu não tenho coragem de ler a Bíblia, eu não entendo, me dá uma agonia, me dá sono. Amados, nós estamos ensinando os princípios. Não é um exercício. Você lembra que agora eu falei que a transformação, a nossa alma, ela dura o quê? A vida toda. O resto de vida que cada um de nós tem. Então, nós devemos entender isso e colocar isso em prática nas nossas vidas. Eu colaboro com o Espírito Santo na minha transformação. Né? Através da leitura, através da oração, através da consagração. Eis que Jesus mesmo falou em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Né? Então, o Senhor está aí. Eu tenho que fazer a minha parte, porque a parte dele já está feita, já está concretizada. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 4, as funções ou funções do corpo. Vamos conhecer o terceiro ponto, ok? E vamos responder algumas questões. Quais as atitudes que devemos ter em relação a cada parte do ser humano? Quais são as 3 faculdades que constituem o corpo do homem? O que é a sensação do ser humano? Quais são os 3 grupos básicos do instinto? Amém? Amados, nós gostaríamos aí de contar com o apoio dos irmãos para que nós continuemos com a obra de evangelização. Tá? Que você possa estar indicando esse canal para outras pessoas, não só indicando, mas estudando com elas também, né? Para que o Espírito Santo esteja fazendo a obra naqueles corações. E você seja um instrumento de transformações de vida. Use essa palavra para tocar outras pessoas. Esse é o objetivo desse canal, de nós aprendermos
e ensinarmos outras pessoas a conhecer a palavra que fortalece, que transforma e que nos capacita a estar cada vez mais na presença do Senhor. Ok? Nós contamos aí com o apoio dos irmãos, divulgue o canal, deixe aí o seu like, é ponto interessante você deixar o seu like, fazer os seus comentários, porque esse comentário ajuda na manutenção do canal. Né? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí a sua pergunta para que a gente esteja respondendo, né? Porque aqui a gente cresce junto, amados. Nós não sabemos de todas as coisas, mas através do seu questionamento facilita e faz com que, às vezes, uma coisa que eu não tinha meditado possa vir à mente e eu busco conhecimento para poder trazer a resposta até vocês. Ok? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.